Olá, Alexandre Carvalho de volta para mostrar sua coleção dos Jogos Olímpicos e vamos falar sobre os livros que eu tenho dos Jogos Olímpicos de 1936. Vou pegar o primeiro aqui. Esse não é um livro de época, é um livro estoniano dos Jogos Olímpicos de 1936, Berlim Olympia Mangut. Ele vai apontar o quê? Quando que ele foi publicado? Ele foi publicado em 1992. Ele cobre os Jogos de 1936 e fala da participação dos atletas estonianos. Fala também, cita a participação, os eventos dos Jogos de 36, né? Jesse Owens, ó, aqui o Jesse Owens, os norte-americanos e também os atletas da Estônia, que tudo sobre a participação dos atletas e uma parte dedicada aos atletas estonianos, que tiveram uma boa participação e tiveram como destaque o lutador Cristian Palusalu, que conquistou 2 medalhas de ouro nas provas de luta. Foi campeão tanto no estilo livre quanto no greco-romano na categoria pesado. Olympia Mangut, um livro estoniano. Este outro livro, As Olimpíadas de Hitler, foi publicado em 1986, foi publicada essa edição de 1988. Também fala dos Jogos Olímpicos, muito texto e algumas fotos, né? Pilantrão aqui do Hitler. Aí algumas fotos dos Jogos. É mais um livro de texto. Esse outro livro, Olimpíada 1936, Glória do Reich de Hitler, Judith Holmes. Também foi uma tradução que fizeram aqui no Brasil. Foi publicada em 1974 pela editora Rennes, do Rio de Janeiro. Também cita, mostra bastante dos Jogos Olímpicos. Mostra os Jogos Olímpicos, arrumar uma posição. Mostra os Jogos Olímpicos de Inverno, que foram disputados em Garmisch-Partenkirchen, também na Alemanha. Era uma tradição na época, os Jogos de Inverno e Verão ocorrerem no mesmo país. E depois passa a analisar os Jogos de... esse aqui é o Karl Heinz, campeão do arremesso de peso. Do peso não, esse aqui é o Hans Volk, campeão no peso. No Karl Heinz foi campeão no martelo. Jesse Owens, Cornelius Johnson, campeão do salto em altura. Aqui as provas de salto, Jesse Owens no pódio. Então tem toda uma apresentação das competições dos Jogos de 36. Leni Riefenstahl, que foi a encarregada de ter feito toda a filmagem e parte de fotografia dos Jogos Olímpicos de 1936, um grande nome do cinema de documentário. E aqui é um livro, uma tradução brasileira dos Jogos de 36. Outro livro, Natação de Velocidade, publicado, esse é velhinho, ele é publicado pela editora Liga Carioca de Natação, publicado em 1937, do Rio de Janeiro. Curioso nesse livro, é um livro do José Maria Lamego. O curioso nesse livro é que temos muitas fotos das competições de natação, que esse é um livro de ensinamento, né? Livro técnico, mas muitas fotos da natação dos Jogos Olímpicos de 1936, que houve um domínio dos nadadores japoneses. Japão, os atletas eram conhecidos como os peixes voadores. Esse outro livro aqui é Kampf und Sieg in Schnee and Eis, Campeões no Gelo e na Neve. Foi publicado em 1937, publicado em Munique. Verlag Knorr und Hirt, publicado em Munique, e fala dos Jogos Olímpicos de 1936 em Garmisch-Partenkirchen. É um livro que está está bem sofrido. É um livro antigo, com muita marca de
de mofo e uso dele. As páginas estão descoladas. E é um livro que retrata os Jogos Olímpicos de 1936, os Jogos Olímpicos de Inverno. Outro livro, também de época, Was ich bei den Olympischen Spielen 1936, Zach, Dr. Paul Wolff. Há umas assinaturas aqui, não sei se foi autógrafos de ex-atletas, preciso dar uma pesquisada. E esse livro tem bastante texto, ó, e as partes de fotografia. Só que o único problema aqui com as fotografias é que o livro ele mostra as fotografias, mas não coloca uma legenda para se saber de quem que é a fotografia, que atleta que está sendo retratado na fotografia. Aqui a famosa foto do Lutz Long, do salto em distância, dando conselhos para o Jesse Owens. E o Jesse Owens estava com dificuldade para se classificar e recebeu dicas do Lutz Long. Lutz Long deu conselhos para o Owens foi lá e conseguiu se classificar para a final, e na final ele acabou conquistando a medalha de ouro, derrotando o alemão Lutz Long com a medalha de prata. Ok? Um livro com bastante fotografia, mas a falha dele, olha o pilantrão aqui do Hitler, a falha dele é não dar os atletas que estão nas fotos, retratados nas fotos. Outro livro também de época, Franz Miller e Lefort und Harster, So kämpft und siegt der Jugend der Welt, Olimpíada de Berlim 1936. Também é um livro de época. Vamos ver quando que foi publicado esse livro. 1936. Também na Alemanha. Parece ser a mesma editora do outro livro. E aqui tem muitas fotos. E essas sim, os atletas apontados nelas. Tudo direitinho, tudo bonitinho. Aqui, ó. Os campeões do arremesso de peso, lançamento de dardo. Então é um livro muito que documenta várias provas, aqui a natação, as provas de natação, a canoagem, que houve um domínio alemão e austríaco na canoagem. E, enfim, um livro já um pouquinho melhor do que aquele outro em termos de documentação das fotografias. Esse livro é italiano, na verdade é um anuário da Gazeta do Esporte. Foi publicado em 1900, aqui ó, Banca Comercial Italiana. Foi publicado em 1900 e quando? 1937, Gazeta do Esporte, Milão, 1937. Aqui uma foto do Mussolini, e a apresentação desse livro. A parte dos Jogos Olímpicos vai da página 35, vai passando por várias páginas, vai falando como foram as filmagens, como que foi documentado os jogos. Depois eu posso fazer um vídeo sobre cada aqui o Jesse Owens, o grande herói desses jogos. Depois eu posso fazer um vídeo sobre cada livro, né? São algumas páginas aí documentadas, mas é um livro assim que fala do esporte italiano no ano de 1936 e um capítulo dos Jogos Olímpicos. E por fim, esse livro aqui, né, os Jogos de 1936, uma história fotográfica dos Jogos na Alemanha, e na verdade é um livro publicado em 1996 pela Stan Cohen, lá dos Estados Unidos, Missoula, Montana. É um livro norte-americano que relata a participação dos atletas dos Estados Unidos. Inclusive há fotos dos atletas norte-americanos de época e depois na idade atual, né?
quando já estavam idosos. É um livro interessante para se dar uma dimensão de como foi essa evolução dos norte-americanos dentro desses Jogos de 1936, em que eles foram derrotados pela Alemanha no quadro de medalhas, e foi 89-56, e em medalhas de ouro foram 33-24. Né? Espero que tenham gostado. Essa foi a apresentação dos Jogos Olímpicos de 1936. Obrigado.